No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o KNHY11, o FI de CRI High Yield da Quineia. Esse aqui é o último relatório gerencial publicado, de agosto, né, de 2023. Vamos falar sobre o objetivo do fundo, que é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, né, principalmente CRIs. Eles são indexados à inflação, né, a maioria dos CRIs, então isso é um detalhe muito importante nesse fundo, é que a gente vai entender um pouco do momento de mercado dele hoje. Então, a taxa média do fundo é IPCA mais 10,26% ao ano, né? É uma taxa bem elevada, por isso que ele é high yield. E a parte de CDI é em 5,11% ao ano. Então, o yield médio aqui dá IPCA mais 10,26%. E aí ele fala um pouquinho sobre a distribuição, né? A gestão fala sobre a distribuição de dividendos. Então, os dividendos referentes a agosto, vou mudar aqui, os dividendos referentes a agosto, cuja distribuição ocorrerá 14 de setembro, são de 0,90 por cota, né? Então, é um dividendo menor do que ele estava entregando. Representa uma rentabilidade de 0,87%, considerando a cota média de 103. E isso corresponde a uma taxa de 77% do DI, ou então 90% do CDI, considerando o gross up, ou seja, o CDI líquido, né, depois de impostos. E aí a gente vê, né, que ele tem aqui o CDI mais 5, só que ele está pagando aqui 90% do CDI, né? E isso acontece justamente por conta da indexação do fundo. E o que está acontecendo nesses últimos meses com relação à inflação? Esse é um fundo, né, que ele cobra 1,4% de taxa de inflação, né, e é para investidor qualificado, né? Então, só quem tem acima de R$ 1 milhão pode investir no fundo. E aqui ele explica direitinho, né, o que está acontecendo com essa questão do rendimento distribuído, da rentabilidade do fundo. Então, para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação, presentes na carteira, refletem as variações do indexador IPCA, né? Então, porque a maioria, né, do fundo é IPCA, referente aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Então, os resultados apurados ao longo do mês de agosto refletem a variação do IPCA, referentes aos meses de junho e de julho. E junho e julho, junho teve uma deflação de 0,08, e julho só teve 0,12, né, de inflação. Ou seja, ele pegou o resultado praticamente sem essa correção monetária, né, para distribuir. Então, o rendimento ele diminui. Então, esses patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês, não havendo qualquer evento negativo de crédito na carteira do fundo. Então, ele fala assim, a carteira do fundo está ok, está saudável, mas o resultado ele foi distribuído a menor, justamente por conta, né, desses 2 meses anteriores, né, que a inflação veio bem baixa, um mês de deflação, então, e outro mês com a inflação de 0,12, ou seja, veio zerado aí nesses 2 últimos meses. Aí ele fala um pouquinho das operações compromissadas reversas do fundo, né, que tem uma exposição a esse tipo de passivo na ordem de 7,4% do patrimônio líquido. Então, a compromissada reversa é uma forma de você pegar, tomar dinheiro emprestado dando, né, um ativo como garantia. Aí você fica mais de 100% alocado no fundo. O fundo está aqui a 106,7% de alocação. Então, ele fala a alocação do setor, né, aqui, CRI 20% em CDI e 85% em inflação. Então, a maioria do que acontece com relação à inflação acaba refletindo muito no fundo, né, porque mais de 80% do portfólio está nesse tipo de ativo. E a taxa média de 5,11, né, no CRI indexado ao CDI e 10,26 no CRI indexado à inflação. 80% da carteira aqui no IPCA, negociação e liquidez. E aqui é uma coisa interessante, né, do relatório do fundo. Ele fala, no mês foi transacionado o volume de 58 milhões, 2,56 milhões por dia, e aqui a gente vê o histórico, né, desde 2018, né, até agora 2023. Então, aqui, a cota de mercado é essa parte do gráfico aqui que está em linha marrom, e a cota patrimonial é essa que está em linha azul. Então, a gente vê, né, que durante muito tempo, de 2018 até 2020, o valor de mercado ele foi maior do que o valor patrimonial, né? O fundo estava sempre transacionado com ágio. Na pandemia, a queda foi bem forte aqui, ó,
em abril de 2020, então ele ficou, foi um dos raros momentos aqui que a cota patrimonial ela ficou acima da cota de mercado, e depois logo o fundo ele deu essa subida aqui, né, no valor de mercado. Então a cota patrimonial ela veio diminuindo aí por conta da taxa de juros também e deu uma recuperada aqui no final. Então agora, né, é um dos poucos momentos aqui que a gente vê que a cota patrimonial ela está acima do valor da cota de mercado, né? O fundo está transacionando com um pouco de deságio, né? Já deu uma recuperada, né, nos últimos momentos, mas ele está com esse deságio. E muito disso se deve, né, essa questão da inflação, do que está distribuindo, ele acaba impactando bastante o resultado do fundo. A gente vê aqui ó, os rendimentos mensais. Se a gente pegar setembro de 22, né, ele foi só 39% do CDI, né? Em outubro foi 53%, então tem alguns meses que ele distribui, né, uma rentabilidade bem menor, né, o valor que ele está distribuindo ao resultado real é 0,47, 0,34, justamente por conta dessas questões aí de inflação, deflação. E abril de 23 já teve uma performance bem melhor, 149% do CDI, né, 134, 126, então teve as rentabilidades muito acima do CDI, né? E agora, em agosto de 23, né, 90% do CDI descontado do imposto, né? Então, isso aí foi por conta desse momento de inflação. Então, essa variação que a gente tem, né, de inflação muito forte no Brasil, com alta e queda, né, da taxa de juros da economia, acaba influenciando bastante a cotação aí, né, do mercado secundário desses fundos. Então, aqui tem a matriz de sensibilidade, e aí aqui a R$ 102, né, está mais ou menos próximo ao valor de mercado atual. Ele tem um yield que é IPCA mais 10 e 4,78% de spread em cima da NTN-B. O yield menos a taxa de administração, a gente viu que a taxa de administração do fundo é de 1,4. Então você pega os 10,3 e diminui de 1,4 a taxa de administração, sobra inflação mais 8,9 aqui para o cotista, né? Então, essa inflação mais 8,9 é a taxa real do fundo aí que acaba sobrando para o cotista depois de descontada a taxa de administração. Então ele é um fundo, né, high yield, né, tocado aí pela Quineia, tem, né, um bom resultado, um bom histórico, normalmente transaciona, né, com ágio frente ao valor patrimonial, mas que hoje em dia, né, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está com deságio justamente por conta da inflação, né, que veio bem mais baixa, e a distribuição que veio menor. Então essa distribuição menor acaba impactando o resultado do fundo no mercado secundário, né? As pessoas olham o rendimento mais baixo e precificam isso como se fosse durar um pouco mais, então o preço da cota no mercado secundário acaba caindo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. A gente tem aqui embaixo, né, o link para o relatório de assinantes, querendo assinar, né, dando esse prazer para a gente, estaremos aí juntos na análise dos ativos. Um grande abraço, fique tranquilo.